João capítulo 8, versículo 1. Todos encontraram? Se você não encontrou, telão. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. Ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres, e o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, um pretexto, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, se algum de vocês não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, mas abandone a sua vida de pecado. Agora vá, eu não te condeno, mas te dou um conselho e uma direção. Abandone a sua vida de pecado. Era a festa dos tabernáculos. Jesus está em Jerusalém. A festa dos tabernáculos em Israel até hoje é uma festa sagrada. É como se fosse para nós aqui o Natal. É como se fosse para o americano Thanksgiving, que é o dia de ações de graça. É como se fosse a Meca para o muçulmano. É como se fosse o dia da Nossa Senhora de Aparecida para aquele que é católico apostólico romano. A festa de tabernáculos atraía multidões e multidões a Jerusalém, como é até os dias de hoje. Ir a Israel nessa época de tabernáculos é mais caro, é complexo, não acha hotel, tudo muito cheio. Tanto é que algumas caravanas preferem nem ir em tabernáculos, abrem mão dessa festividade que de fato é muito bonita, é muito linda. Eu não tive a oportunidade ainda de ir a Israel em tabernáculos, eu quero ir a uma hora. Mas o fato é que Jesus está ali, um dia antes, momentos antes, ele está orando, decidiu ir para o templo. Quando ele chega no templo, ele já tinha uma popularidade, ele já tinha um nome pesado dentro de Israel. O texto diz que os mestres da lei, preste atenção, os mestres da lei e os fariseus o cercaram. Jesus estava ensinando, começando a ensinar, Jesus estava começando a pregar. Eles entraram trazendo uma mulher pega no ato de adultério. Se você ler Levítico capítulo 20, versículo 10, ou Deuteronômio 22, 22, é muito nítido que a lei de Moisés ordena que a pessoa pega no ato de adultério tem que ser apedrejada. Esse era o castigo, apedrejada até a morte. No tempo da lei, para ser considerado adultério, era diferente do tempo da graça, porque você só podia acusar alguém de adultério
ou a lei só reconhecia alguém como adúltero se pegasse no ato que estava rolando o adultério. Jesus, alguém pensa que ele veio facilitar as coisas. Alguém pensa que no tempo da graça virou esculhambação, virou libertinagem, liberdade para fazer o que quer. Pelo contrário, Jesus disse: só de pensar em adulterar, você já adulterou. Jesus está dizendo que a graça não julga mais o ato, julga a intenção. A graça não julga mais o que podemos provar de forma externa, porque Deus sonda o quê? O nosso coração. Então alguém pensa que a graça abaixou o nível de exigência. Ao contrário, a graça aumentou o nível de exigência. Tanto é que Paulo vai dizer que aquele que quer viver pela lei decaíste da graça. Se eu decaio de algum lugar, significa que eu estou em cima, sim ou não? Sim ou não? Então, o fato é que adultério é um negócio muito sério, é um negócio muito pesado, deixa traumas, deixa sequelas, deixa feridas, deixa um rombo emocional em quem foi traído. Talvez a pessoa que trai ou que traiu, porque existe uma pessoa que errou e existe uma pessoa que é adúltero. O adúltero é aquele que vive em adultério, ele não quer conserto, ele não quer mudança, ele não se arrepende, ele repete as mesmas práticas. E existe aquele que em algum momento da sua vida teve uma fraqueza, teve uma fragilidade, deixou a carne, os desejos, as paixões dominar ele, foi seduzido, foi envolvido, estava em crise no casamento, ou era sem vergonha mesmo porque não era crente, entendeu? E cometeu um erro ou outro, mas nunca mais cometeu, se arrependeu, veio para a igreja, aí é diferente. Mas o fato é que Jesus está no meio do templo, pensa na cena constrangedora. Eu não sei o que é pior para essa mulher, se era o fato dela já ser adúltera, ou o fato dela estar agora exposta na internet, lá no fuxico gospel. Só que a lei dizia, tem alguém aí, diga amém, a lei só podia valer, essa era a lei, se trouxessem os dois, porque ninguém trai sozinho, ninguém cai sozinho, ninguém peca sozinho nesse sentido, sempre precisa do outro lado. Aqui na igreja de vez em quando aparecem umas irmãs trazendo as denúncias. Pastor, fulano da sua equipe, fulano do time do voluntário, fulano que está no altar, fornicou comigo. O engraçado é que na maioria das vezes que a denúncia chega, é porque ele já está com outra. Porque quando estava junto não tinha arrependimento, quando estava junto não tinha denúncia. Quando é a pessoa que estava no pecado, raramente, eu me lembro de casos que a pessoa no ato do pecado se arrependeu e veio falar: pastor, eu pequei, eu errei, e eu quero confessar o meu pecado. A maioria das denúncias é por dor de... Mas como a pessoa está errada e está no erro, então eu uso do erro dela para matar o ministério dela. Eu uso do erro dela, que eu também fiz parte, que eu também participei, e que eu fui cúmplice do pecado. Mas agora, já que nós não estamos juntos, já que agora ele andou, a fila andou, já está com outro, eu estou com raiva, eu estou com ódio, então vou denunciar. Então eu aceito denúncias de todos os tipos. Primeiro, tem que ter prova, porque na maioria das vezes a pessoa traz uma denúncia, e aí você fala assim: tá bom, eu vou chamar o fulano, eu vou conversar. Você sustenta o que você disse? Não, ele vai ficar com raiva de mim. Ué, não, mas aí vai me expor. O que você quer que eu faça? Deixa eu contar um caso, para vocês entenderem como é que funciona o ser humano. Uma vez uma moça denunciou um rapaz aqui da igreja pela internet. Mandou áudio, só que ela não mandou nem foto e nem print. Mandou um tanto de áudio, contou toda a história. A pastora Kelly, que você já conhece, só fez assim para o irmão: irmão, quero conversar com você. Irmão, quando a pastora quer olhar para um homem aqui e falar assim: quero conversar com você, você tem dois caminhos, meu filho. Foge, não volta aqui nunca mais. Caça outro canto para você. Ou estou te avisando, o chicote vai estralar. Ela pegou esse rapaz junto com a esposa e foi para o confronto. Expôs o pecado dele, denunciou o pecado dele. Sabe o que ele fez?
Perguntou assim: você tem prova, pastora? Ela: tem um áudio. Você tem prova, pastora? Não, então você é mentirosa. Você vai acabar com o meu casamento assim. Constrangeu a nossa pastora, virou o jogo para cima da nossa pastora, oprimiu a nossa pastora, contou para a família dele que nós éramos irresponsáveis, inconsequentes, convenceu a esposa dele que era um levante, que era uma perseguição, que era inveja. Irmão, eu fiquei tão indignado com esse trem, eu fiquei com tanta raiva desse trem, eu fiquei com tanto ódio, que eu fui para o banheiro um dia, tomando um banho, eu falei para o Espírito Santo assim: se essa mulher está mentindo, eu vou me arrepender, a Kelly vai se arrepender, e nós vamos consertar o nosso erro com o irmão. Mas se essa mulher, Deus, está na verdade, está na luz, não nos deixe envergonhado na boca de um adúltero. Creia se você quiser. Não deu 10 minutos, ela me chama no direct, fala: pastor, eu decidi entregar todas as provas. Me mandou vídeo, me mandou foto, me mandou áudio. Aí eu liguei para ele, falei: irmão, a gente pode tomar um café? Rapidinho? Pode. Desci com a pastora. Aí eu nem conversei muito, eu só peguei e já abri assim: quem é que mente? Ou isso aqui é uma montagem? Você vê que às vezes acusar uma pessoa é tão difícil, porque ela pode negar, friamente negar, e ainda colocar você que está confrontando ela como errado. Essa é a geração que a gente vive. As pessoas, elas têm dificuldade de entender o tamanho do erro delas, da gravidade do pecado delas. Eu não sei nem porque eu entrei nisso, nem estava no script, mas Deus está falando para alguém. Essa mulher de fato estava no ato do adultério. Pastor, por que você acredita que ela estava no ato do adultério? Porque Jesus confrontou ela. Jesus aceitou a denúncia e no final falou para ela: vai e não peques. Se ela não tivesse pecado, e se não fosse a área do pecado dela, ele não teria falado isso. Mas a denúncia era inválida, porque para denunciar naquele momento, dentro da lei de Moisés, tinha que ter o outro que estava envolvido. Só estou te explicando o contexto da história. Ok, eles chegam e afirmam para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. O que o Senhor diz? Se Jesus nega a lei, ele perdia toda a qualificação como Messias. Se ele vai contra a palavra de Deus, facilmente, isso é um mentiroso, isso é um apóstata, isso é um perturbador, isso é um maquiavélico. Ele ia perder toda a credibilidade que ele, com muita dificuldade, estava tentando construir em Israel. Mas Jesus, irmão, fala assim: Jesus é terrível. Fala: Jesus é terrível. Não tem como encurralar Jesus. O que esses líderes religiosos queriam fazer era encurralar Jesus. O que eles mais queriam fazer era envergonhar Jesus. Eles queriam achar uma mentira para desqualificá-lo. Eu não sei se você sabe, mas tem gente o tempo todo andando atrás de você, esperando o dia que você vai errar para conseguir desqualificar o que você construiu. Eu vou começar a pregar agora, estava só introduzindo. O religioso é especialista, pastor Salles, em ficar investigando a gente para achar uma falha, para naquela falha desqualificar 10 anos de acerto. O religioso, ele é especialista nisso. Eles ficam fazendo pegadinhas, perguntas, questionamentos, esperando para ver o dia que você vai demonstrar fragilidade. E quando você demonstrar fragilidade, eles removem a sua reputação, acabam com o seu ministério e te classificam agora como um mentiroso. O que a religião queria fazer ali era silenciar Jesus. Eu preciso pregar para alguém que a religião continua tentando silenciar Jesus. Nada mudou. A religião, óbvio, de forma pejorativa, não a parte saudável. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ser muito sutil e perspicaz nesse tempo atual, porque dependendo das notícias que chegam até nós. Agora, o pastor lá de Goiânia,
botou uma peruca da Xuxa. Calma. Botou calcinha azul bebê. E foi pro meio da rua. Eu sei que é caso da gente rir. Eu sei que a primeira instância é cômico, é insano. Para mim é doentio. No fundo, meu espírito gemeu. Não vou falar que eu não ri, porque no primeiro momento eu falei assim: ele é muito doido. O meu antigo pastor, Glego Terra Pinto, falava que até para ser burro tem que ter limite. Tem coisa que tem que ter limite, gente. Até para ser doido tem que ter limite. Aí você vai vendo os memes, vai vendo os comentários, piora. Aquele negócio testa os frutos do espírito da gente. Mas de repente me vem um sentimento de: ele não é normal. Uma pessoa em sã consciência, uma pessoa que tem um pouquinho de noção social, uma pessoa que tem um pouquinho de constrangimento moral, ela não ia botar uma calcinha azul bebê, sai perto de um boteco, perto de um bar, com a peruca amarela, sabe-se lá querendo e fazendo o quê? A gente não pode normalizar e pensar que isso é motivo de meme. Isso é motivo de constrangimento para que a gente ore, para que Deus sare os altares desse Brasil. Essa é a verdade dos fatos. Mas você vê que a religião não está nem aí para a dor da esposa desse homem. Tem uma esposa lá agora que está exposta, está dilacerada. Que pior do que ele é a esposa que vai ter que lidar agora em saber o que o marido aprontou. Eu não sei se ele tem, você imagina se ele tem filho ou filha. Como consertar o trauma de você ser exposto, ridicularizado, debochado? Eu sei que muitos fazem isso até no intuito de limpar os altares mesmo, de constranger os pastores, para gerar um arrependimento, para ver se tem mudança, porque para mim também é muita doideira. Mas você entende que isso pode levar uma pessoa a suicídio, a uma morte moral que nunca mais recupera. E aí, por incrível que pareça, eu fui ler os comentários, inúmeras pessoas pedindo: parem por favor. Eu falei assim: uau, como pode ser isso? Pela primeira vez eu vejo alguém que está sendo lixado publicamente. Foi pela primeira vez que eu vi um pastor que estava sendo escrachado moralmente, ter pessoas pedindo para parar, não porque ele não errou, mas porque percebeu, ele não é normal. Isso não é atitude de um homem normal, de uma pessoa que está em sã consciência, que está saudável. Não é. Isso é um distúrbio de personalidade, irmão. Ah, pastor, vai ser processado. Que processo? Mas não tem como. Não tem outra, para mim não tem outra explicação. Isso é dupla personalidade, é borderline, qualquer coisa do tipo. Porque não tem lógica, não tem lógica. Agora presta atenção. Eles estão querendo fazer Jesus errar. Estão armando cilada, armadilha, pressionando ele. Trazem uma mulher pega em adultério. Irmão, cenário montado, casinha montada. Eu imagino que já tinha alguém igual o irmão está ali no corredor, já filmando, pensando assim: se ele afirmar ou ele negar, casinha está armada para ele. Jesus simplesmente entra na frente da moça, abaixa e escreve. E faz o quê? E faz o quê? Ele levanta e faz uma pergunta: quem não tem pecado? Se ninguém aqui que está acusando essa moça, que está querendo apedrejá-la, que já está com ódio no coração, que já está pronto para despachar a alma dela para o além, se tem alguém aqui que não tem pecado, faz favor, pega a pedra e seja o primeiro a tirar. Só que ele abaixa e escreve de novo. Os grandes teólogos, isso não é forçação de interpretação, eles vão afirmar que possivelmente Jesus começou a escrever no chão a lei e os mandamentos
para que quem estivesse lendo o que ele estava escrevendo fosse confrontado em pensar: mas espera aí, eu também tenho pecado. E nada me tira da cabeça, que o que Jesus escreveu ali foi exatamente o pecado de cada um que estava ali. Eu vou ensinar mais ou menos como que eu acho que foi essa cena. Eu acho que Jesus escrevia o pecado de um. Deixa eu encenar e fazer assim: você não tem pecado não? Escreva um negocinho aqui para você aí. Lê aqui. Você não tem pecado não? Tem certeza? Tá bom. Você não tem pecado não? E eles olhando o que Jesus ia aprontar. E ele escrevendo. Jesus acusou alguém? Não. Sabe quem que se acusou? A consciência. Jesus não devolveu na mesma moeda. Jesus não baixou o nível. Jesus não perdeu a classe e a educação. Ele não dirigiu a palavra a alguém falando assim: eu conheço o pecado também, rapaz. Você acha que eu não vi o que você fez atrás da moita? Jesus não falou assim: eu te conheço, meu espírito foi com você dentro do motel e eu vi o que você fez. Não. Ele não usou da sua divindade, da sua onisciência. Não. Ele sutilmente abaixa, escreve. E cada homem foi lendo o que estava escrito. E o texto vai dizer que dos mais velhos para os mais novos, dos mais velhos foram observando o que estava escrito, caindo na consciência e saindo um a um. Deixa eu te explicar algo. O mundo quer colocar em você um rótulo que nem eles carregam. Existe uma palavrinha chamada na nossa geração, chamada hipocrisia. O que é hipocrisia? É cobrar do outro aquilo que eu não pratico. Só que a hipocrisia não é só cobrar do outro aquilo que eu não pratico. Deus me deu uma frase alguns anos atrás que resume o que eu estou tentando te explicar. Condenar o pecado que o outro pratica só porque o pecado dele é diferente não te faz mais santo, apenas hipócrita. Então não é que eu estou passando pano para que você faça o que você quiser da sua vida. Eu só preciso te lembrar uma coisa: Jesus naquele momento estava cumprindo o que João foi entender lá na frente. Filhinhos, se pequeis, lembre, há um advogado diante do Pai. O que Jesus estava fazendo ali é usando a própria lei para a defesa daquela mulher. O que é a função de advogado? Qual que é o trabalho de advogado? Você usa a lei, usa a lei. Você usa a lei, usa a lei. Você usa o argumento, usa o argumento. Réplica, tréplica. É assim ou não é? Qual que é o trabalho do advogado? Você quer usar seus argumentos dentro da Constituição? Eu também uso os meus. E que vença o melhor. E vença aquele que tiver uma linha de raciocínio melhor. E vença aquele que argumentar melhor. E chegar a um lugar lógico e levar o juiz, os promotores, os acusadores a perceber se é condenado ou inocente. Então Jesus, ele pega. E naquele momento, para aquela mulher, ele vira o advogado dela. Eu preciso que você entenda uma coisa: não pare por causa dos críticos que estão te perseguindo. A coisa que mais mata profeta, a coisa que mais mata pastor, a coisa que mais mata sonhos, a coisa que mais te trava na sua caminhada é uma palavrinha chamada acusação. A Bíblia vai dizer que o diabo é o acusador das nossas almas, e tudo que ele sabe fazer é acusar. Porque quem nunca pecou, quem não tem pecado, talvez o seu pecado só não foi exposto na internet. Talvez a sua falha e o seu erro só não foi exposto na internet. Mas quem não tem, todo mundo tem. E quem diz não ter pecado, a Bíblia fala que ele é mentiroso, e nele não é verdade. Então a verdade dos fatos é que o Jesus que eu conheci, o Deus da Bíblia que eu conheci, entra na frente de uma mulher que acabou de adulterar, para proteger, para resguardar, para dizer assim: não vão matar minha filha. Se você ler o texto com calma, enquanto eles estão chamando ela de adúltera, Jesus fala para ela assim: filha,
O que me fascina em Jesus é que a opinião pública não muda a opinião que ele tem ao meu e ao seu respeito. A opinião deles é adulta, é cachaceiro, é maconheiro, é ladrão. A opinião pública é um tanto de coisa. Aí Jesus de repente olha para mim e para você e fala assim: filha, filho. Porque os pastores desse Brasil, dessa nação e desse mundo afora, quando vê que tem alguém sendo lixado, para de te atender, não responde seu zap, não te convida mais. Mas Jesus, ele não muda porque tem alguém falando mal de você. Pelo contrário, ele reafirma quem você é nele e quem ele é em você. Você vai aplaudir Jesus, tem que ser direito. Agostinho faz um comentário: trouxeram-lhe a mulher, mas deixaram o cúmplice, queriam condenar a misericórdia e absorver o pecador. Eles queriam condenar o dono da misericórdia, Jesus, expor Jesus à vergonha, que é o Deus da misericórdia, mas eles absolveram aquele homem que estava em pecado. É o que a nossa geração está tendo que enfrentar. É o que nós estamos tendo que enfrentar como igreja. Você às vezes adota uma política ministerial de ser amoroso, companheiro, parceiro, compreensivo. Você dá sempre uma segunda chance, uma terceira chance, estende a mão para o caído. Aí vem uma massa gigantesca, mata. Isso não vale nada, isso é vagabundo, mata, isso é adúltero, mata. Isso é picareta, mata, isso é ladrão. E infelizmente essa voz vai ganhando coro, e quando a gente percebe, nós estamos sendo influenciados por essa voz, sendo que Jesus continua dizendo: filha, filha. Quantas vezes você deixou de fazer coisas que você sempre amou com medo da crítica? De vez em quando eles se levantam contra mim, fazem cortes do que eu falo. Eu tinha uma escolha: sentar ali, ô Marco, Lucas, levanta o ofertório e o dízimo para mim, vou poupar minha imagem. Você acha que eu não tenho noção total de que eles entram no YouTube, assistem o que eu prego? Cansei de ver fazerem cortes, pegando partes isoladas. Você acha que eu não tenho noção que eles estão dispostos a matar o que a gente está tentando construir? Só que eu fiz uma escolha, pergunta: qual? Não me preocupar com os meus acusadores. Eu tenho um Jesus que continua dizendo: Pedro, tu és meu filho. Existe um Jesus dizendo para você que hoje: eu sei que esse amor chega a constranger, porque a gente quer ser de vingança, porque a gente não aceita. É como aquele filho mais velho que ficou na casa, aí o filho pródigo volta. Quem lembra do filho pródigo? O filho pródigo fez um tanto de merda, deixa eu falar assim na linguagem popular brasileira, meteu o louco, foi pro rock, entendeu? Pegou quem quis, bebeu cachaça, cheirou farinha, cheirou pino, cheirou a granada toda. Daqui a pouco ele volta. Aí voltou pro culto lá, apareceu. Aí os pastores: lá, tá vendo? Não muda não. Aqui não muda não, não adianta não. Estava aqui na minha casa, estava aqui na ceia. Já fiquei sabendo que ele subiu ali no serrão, tá lá no pagode. Viram ele lá no baile funk, mandaram até print. Olha lá. O filho mais velho ficou indignado, porque o pai resolveu dar uma festa para aquele pecador que se arrependeu, para aquele filho que estava perdido e foi encontrado, para aquele filho que estava morto e foi vivificado. A religião continua gritando: mata. A religião continua dizendo: isso não vale nada, isso não presta, isso não serve. O pai continua dizendo: é meu. Estou terminando. John Stott vai dizer, Lucas: a graça de Deus só é doce
para aqueles que reconhecem o amargor do seu próprio pecado. A graça de Deus, ela existe, ela é real. O favor de Deus, ele existe e ele é real. Deus não vai ser conivente com a sua vida de pecado. Deus não quer que você viva no pecado. Deus não quer ver o seu nome sempre envolvido em acusações. Jesus não quer que toda vez ele tenha que entrar na frente para intervir alguém que quer te matar. Mas se ele tiver que fazer, ele vai fazer. Mas o que ele quer mesmo é que você seja transformado. Filha, vai. Olha o que diz João 8:11, e eu termino por aqui. Por causa da hora, não vou ser prolixo. Nossa, gastei português agora. Vocês viram o que eu falei, gente? Vocês viram o que eu falei, igreja? De onde veio isso? Não vou ser prolixo. Eu espero que eu tenha usado essa palavra no contexto certo, porque eu nem sei o que significa. O meu cunhado Rafael, irmão da Kelly, ele usa palavras maravilhosas, mas ele usa a palavra mais linda que existe, só que no contexto errado. E, gente, não tem nada que me faça mais rir do que o Rafael, quando ele usa uma palavra linda, só que na frase, eu fico assim: Rafael, você sabe o que significa isso que você disse? Ele quis dizer, o que ele quis dizer eu entendi, mas ele usou a palavra errada. Então prolixo é ser redundante, é ficar repetindo as coisas, é não desenvolver. Mas veja, João 8:11, nem eu te condeno, vai e não peques, vai. Martim Lutero disse: Cristo nos recebe como somos, mas não nos deixa como estamos. Talvez você veio aqui pensando assim: vou lá ouvir o pastor Pedro, porque quando ele prega eu pulo, eu sapateio, eu dou rajada, eu saio de lá assim. Mas tudo que eu queria te dizer para essa noite é que existe uma voz chamada opressão. Sabe como que o diabo trabalha? Me pergunta assim: como? Na intimidação. Você fica envergonhado, acanhado, você começa a ter complexo de rejeição. Será que eu sou aceito? Não sou aceito? Será que eu sou amado? Não sou amado? E aí a gente começa a modelar o corte de cabelo, a roupa, a gente começa a modelar o tom que fala, a gente começa a modelar o que posta, o que não posta, a gente começa a modelar tudo e todos, pensando se mais uma vez eu não estou dando ferramentas e armamentos para que os meus acusadores tenham mais uma vez o que falar de mim. O problema da acusação que te faz perder a identidade, te faz perder o quê? Te faz perder o quê? Esse é o problema da acusação. Esse é o problema que os acusadores causam dentro de nós, porque mexe na nossa coragem, mexe na nossa ousadia, atrapalha a nossa intrepidez, que sempre foi tão fluente, sempre foi talvez a nossa marca. Quem está te pregando isso, irmão, é alguém que já apanhou do Brasil inteiro. E eu estou falando de um cara que, julgo eu, tem um emocional muito forte. Muito forte. Ainda assim, com toda a inteligência emocional, com toda a capacidade que eu tenho, com toda a força mental e espiritual que eu tenho, às vezes o golpe é duro. E nesse momento do golpe duro, a gente se questiona: o que eu sou? Será que eu sou isso que estão dizendo que eu sou? Será que eles têm razão? Esse é o problema, porque o diabo ele vai pegar talvez coisas que você até cometeu. Ela tinha cometido erro, só que ganha tanta intensidade, tanta intensidade, tanta intensidade, tanta intensidade, que a gente esquece até mesmo das promessas que Deus fez ao nosso respeito. A gente esquece que a santificação não é um ato que Deus faz de uma única vez e agora você nunca mais vai pecar. A santificação é um processo. A gente esquece que a nossa carne é inclinada para o mal. A gente esquece que nascemos de Adão, e por causa dessa
natureza pecaminosa, há uma guerra entre o nosso espírito, ou o Espírito de Deus que em nós habita, com a carne caída, como o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu queria fazer, isso eu não faço; o mal que eu não queria fazer, isso eu vou lá e faço. Mas quando eu faço, não sou eu que faço, é o corpo do pecado que eu ainda habito. Ele está dizendo assim: eu não queria fazer isso, mas tem um corpo que eu ainda moro dentro dele. Então eu não sei o tamanho do peso que você está carregando. Eu estou pregando para alguém que talvez está sentindo um peso da cobrança, da acusação, das críticas, das perseguições. Talvez você ouviu do seu próprio pai, talvez você ouviu da sua própria mãe: você é burro, você é isso, você é aquilo, você vai ser vagabunda, você vai ser piriguete, você vai engravidar cedo, homem nenhum vai querer casar com você, você é feia, você é esquisita, você é estranha. Talvez, homem, você escutou a vida toda que você é preguiçoso, que você é malandro, que você é 7-1, ou então que você é frágil, fraco, covarde, fujão, travado, que não desenvolve. Quantas coisas a gente está carregando dentro de nós, que só veio para nos matar. Talvez um pastor, talvez eu, sem querer, posso ter liberado uma palavra que entrou dentro de você igual uma bomba, igual uma dinamite, e a sua mente agora está totalmente confusa, totalmente atrapalhada, totalmente estranha, e você está se perdendo de você mesmo. E esse aqui é o problema da acusação, é quando a gente se perde de nós mesmos. E tudo que o diabo quer é que você abandone o maior projeto de Deus para a sua vida. Fala assim: qual? Você mesmo. O maior projeto de Deus não é te dar uma igreja. Isso aqui tem hora que dá mais trabalho que tudo. O maior projeto de Deus não é te dar um carro novo. O maior projeto de Deus não é te dar canções, Marcos Salles. O maior projeto de Deus é te transformar até o dia que você vai encontrá-lo. O maior projeto de Deus é nos fazer a sua imagem, a sua semelhança. O maior projeto de Deus é que chegamos à estatura do varão perfeito. O maior projeto de Deus é que você se torne uma pessoa mais sábia, mais amável, mais misericordiosa, mais pacífica, uma pessoa fiel, uma pessoa leal, uma pessoa cheia de alegria, porque o Espírito de Deus é o Espírito de alegria. Esse é o projeto de Deus. Todo o resto é supérfluo, é a consequência de quem você é. Olha o nome da nossa espécie. Como que chama a nossa espécie? Ser humano. Ser. Como é que é o nome da sua espécie? E por que você está achando que você é anjo? Ou até mesmo um demônio? Se a sua espécie, o nome dela já diz, você é um ser humano. Tem limitações, tem dificuldades, tem crises, tem guerras. Às vezes você faz coisas que não estavam no seu script, e jamais você pensou um dia que você poderia cometer o que você cometeu, como aquela mulher tinha cometido um ato de adultério. Talvez ela estava com vergonha dela mesma. Talvez ela estava se sentindo a pior mulher do mundo, a pessoa mais estranha, mais esquisita, pensando assim: o que eu fiz da minha vida? Aonde eu estava com a cabeça? Ainda bem que nós temos Jesus. Esse Jesus continua entrando na frente dos nossos acusadores e perguntando: você não tem pecado? Se você acha que você tem moral, santidade ao ponto de pegar uma pedra e matar essa moça, faça. Mas eu também conheço o seu pecado. Fala assim: o que tem isso? Pode ficar em paz. Toda pessoa que pegou numa pedra e te atirou, Jesus fez assim: ah, você atirou uma pedra? Vou anotar o seu pecado. Vou escrever o seu pecado. E assim como você gosta de usar a pedra para matar os Pedros, eu também vou usar uma pedra. Porque da mesma maneira que você medir, você será. Pastor, isso não é bíblico. Então vamos lá. Se vocês perdoarem, se vocês perdoarem na terra, o meu Pai nos céus também o perdoarão. Olha o que Jesus fala: se vocês o confessarem na terra, eu o confessarei diante do Pai. Mas se vocês me negarem na terra, eu também te negarei diante.
Eu só queria falar uma coisa e eu termino aqui nesse minuto. Não deixe de ser quem você é. O seu maior patrimônio, o seu maior privilégio, a sua maior marca, a sua maior identidade, o seu melhor talento, o seu maior trunfo é ser exatamente quem você é. Deus te fez desse jeitinho, com essa personalidade. Deus não te fez nascer na família errada. A minha família é disfuncional. Todas as famílias até são disfuncionais. Eu nasci no bairro errado. Todo bairro, para quem não nasceu na Suíça, é ruim. Põe a mão no seu peito. Vai e não peques mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Está absolvida. Só não repita o mesmo erro, porque senão você vai ter que passar totalmente, novamente, por esse constrangimento. Chega. Vai e muda essa história. Vai, faça diferente. Vá e não dá mais esse gostinho para os seus acusadores. Vá e seja uma nova criatura. Quem pode dizer um amém? Aplauda Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu não gritei hoje. Eu não corri hoje. Será isso uma evolução ou um retrocesso? Eu quero orar pela sua vida, para que todo o peso da acusação, que gerou medo, que gerou insegurança, todo o peso da acusação que gerou em você dores, das críticas, das perseguições, das falácias acerca da sua história, do seu nome, da sua família, do que você fez, deixou de fazer, para que toda essa carga que está te colocando para baixo, oprimido, assustado, escondendo, fugindo, isso venha ficar aqui hoje. Encerre esse ciclo aqui hoje. Nós temos o vá. O vá de Jesus é: vai viver, vai ser feliz, vai construir uma família, minha filha, vai prosperar na terra, vai viver seus sonhos, vai viver seus projetos. Não é um erro momentâneo que te define. Não é uma falha momentânea que vai matar os projetos de Deus na sua vida. Eu estou pregando para alguém que já errou muito. Eu estou pregando para alguém que já falhou demais e sabe que já falhou. Mas eu vim enviado de Deus com essa mensagem. Diga, meu povo, vá. É Deus dizendo para você: não acabou. Não acabou. A promessa continua de pé. Os sonhos de Deus não morreram. Rebaramante, uribicanto que mantatakatatataiaçá. Deus é especialista em reescrever história. Deus é especialista em pegar quem está caído, prostrado, e colocar de pé. Deus é especialista em pegar quem está ferido, machucado, e trazer cura. Deus é especialista em pegar bandido e fazer dele um pregador do evangelho. Deus é especialista em pegar a garota do job e fazer dela uma missionária. Deus é especialista em pegar homens maus e colocar nele corações amorosos. Deus é especialista em mudar a história. Coloca a mão no seu coração. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou
Quem pode cantar isso? Eu sou livre e nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou Rapidinho. Esse irmão que botou a jaqueta branca, Deus disse a mim para dizer para ti que os melhores anos da sua vida mal estão começando. Eu via muita perda, eu via muito prejuízo, eu via muita coisa financeiramente falando que teve na sua mão, muita oportunidade que teve na sua mão, mas o golpe foi tão violento. A porrada foi tão forte que até um cara forte, guerreiro, batalhador, sentiu o golpe. Mas Deus disse: diga para o meu filho que ele não vai quebrar, que ele não vai ficar falido, ele não vai ficar sem recurso, que a casa dele não será rachada nem dividida por problemas financeiros que acarretou outros problemas. Deus disse: homem, permaneça na minha presença, somente na minha presença. Eu sou Deus que restaura a finança, eu sou Deus que restaura negócios, eu sou Deus que restaura as empresas. Engraçado que Deus falou empresas, não sei porquê, mas Deus falou empresas no plural. Mas Deus está dizendo assim para mim: diga para ele que até a dor na coluna dele, porque o diabo queria parar a coluna dele, o diabo queria tocar na coluna dele, colocar uma dor nele para ele não conseguir se locomover. Eu estou arrancando toda a dor. Não vão te parar, não vão te parar, não vão te parar. Se eu sou profeta e é Deus que está dizendo, homem, ainda em 2025 Deus vai cancelar e apagar um bocado de coisa e vai voltar a trazer inúmeros recursos na palma da tua mão. Cadê a Boa Nova Church? Cadê a Boa Nova Church? Cadê a Boa Nova Church? Eu quero orar para que você saia daqui com uma certeza. É um pacto nosso, é um compromisso entre eu, você e Deus. É uma coisa nossa aqui, de quem está aqui agora, quem está no ao vivo. Nós não vamos deixar a voz do opressor paralisar as promessas que Deus tem nas nossas vidas. Pode ficar em paz, tá, varão? Pode acalmar seu coração. Eu vi uma porta nova, e Deus dizia assim: eu te escondi, eu te arranquei do meio deles. Foi eu, o Senhor, que afastei algumas pessoas do teu caminho. Foi eu, o Senhor, que deixei eles esquecerem de você, não te chamarem, não te convidarem, não te Foi eu, o Senhor, que permiti algumas crises vir na sua alma em direção ao teu ser, para te trazer de volta para minha presença, porque o que eu tenho contigo é grande. Tu foi marcado, tu foi eleito, tu foi escolhido, e você só funciona se for da presença. Anote isso que esse pastor está dizendo hoje: você só funciona se for na presença. Mas tão certo como vive o Deus dessa casa, eu vi uma porta nova, e engraçado que essa porta tinha ligação com Brasília. Ei, remante o que via saia, tu reminia. Tem alguém
que trabalha em Brasília, que mora em Brasília, que tem negócios em Brasília, vai te procurar por esses tempos. Esse é o sinal entre você e Deus, para você saber que o Senhor não se esqueceu de você. Antes Ele te guardou, te protegeu para trabalhar na sua alma, em um tempo chamado paz. Põe suas duas mãos para cima, porque quando eu falei um tempo chamado paz, Deus disse, fala para ele também, que as guerras de um antigo relacionamento, que as disputas judiciais de um antigo relacionamento, das batalhas de um antigo relacionamento, eu, Senhor, vou te dar vitória. Eu, Senhor, vou calar a boca dos teus inimigos. Eu, Senhor, vou calar a boca dos teus adversários. Mas naquilo que é seu, principalmente em um negócio chamado honra, eles não tocam mais. Assim diz o Deus dessa casa. Assim diz o Deus dessa casa. Assim diz o Deus dessa casa. Aleluia! Abra sua mão. A profecia para quem não recebeu não faz sentido. Só faz sentido para quem recebeu. Existe um dom chamado revelação. Revelar é falar o que está acontecendo ou o que aconteceu. Profecia é falar do que está por. Cura na sua alma, cura na sua mente, para você voltar a fluir, para você voltar a ser quem você nasceu para ser, para que você possa cumprir todo o propósito que Deus já designou sobre a sua história. Você não é um projeto falido, você não é um arquivo morto, você é filho amado do Pai. Eu te abençoo com a certeza e a convicção que Deus está contigo, que a presença de Jesus na sua vida será constante e que nada será capaz de frear ou parar aquilo que Deus tem para você. Quem crê nessa palavra? Você pode dizer um amém? Você pode aplaudir o seu bem forte? Dá só mais um brado.